Boa noite. É uma alegria juntos, mais uma vez, meditarmos na palavra do Senhor. E o culto de hoje é pensando na temática da Páscoa. E nós queremos meditar na ideia de que a Páscoa, ela transforma as nossas vidas. Mas para pensar na Páscoa como algo que realmente transforma as nossas vidas, como vimos hoje em vários cânticos espirituais, é importante entender o que foi essa festa da Páscoa e por que nós hoje ligamos a Páscoa com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos estudando o Evangelho de João e óbvio que eu não vou deixar de mencionar a pregação de João Batista que nós estudamos mês passado. João capítulo 1, verso 29. Acho que os irmãos devem estar lembrando. Esse texto diz: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa mensagem, a síntese da mensagem de de João, nessa frase, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, traz e resgata exatamente o entendimento da Páscoa. A Páscoa sempre foi programada por Deus para ser uma festa espiritual que representava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João prega esta mensagem, nessa frase sintética que acabamos de ler aqui, está embutido todo o entendimento do que foi a Páscoa e do que é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo por nós. Ele é o Cordeiro de Deus, ele não é o Cordeiro dos homens, e esse cordeiro vai ser sacrificado. Então João Batista, ao pregar essa mensagem, já estava dizendo que Jesus em breve seria sacrificado, porque o cordeiro pascal que fora sacrificado estava no Antigo Testamento, ele estava apontando para o Cordeiro de Deus. A lógica aqui é que os cordeiros dos homens, na velha aliança, não tiram os pecados. Eles não são suficientes para expiar os pecados, mas o Cordeiro de Deus é. Então, nesse versículo, João, ele fez a relação da Páscoa da velha aliança com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, porque ele iria morrer como o Cordeiro, mas não ficaria morto. Você percebe? Está tudo neste versículo aqui. João estava realmente apresentando a mensagem completa sobre o Senhor Jesus, seu ministério, sua morte e ressurreição, quando ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi fácil para os judeus compreenderem esse versículo, essa expressão, Cordeiro de Deus, porque eles tinham uma história milenar de sacrifício de cordeiro, de animais. É interessante que na antiguidade, abra aí sua Bíblia para Êxodo capítulo 12, é interessante que na antiguidade, nós observamos, pela história antiga, a prática de sacrifício de animais. Vários animais eram sacrificados, só que a semelhança, muito parecido com o sacrifício do povo de Israel, alguns vão até dizer que era igual, só que não era. Israel tinha um entendimento muito claro do que seriam aqueles sacrifícios, os sacrifícios de animais exercidos por Israel, aplicados por Israel, cordeiro, ovelha, novilho, todos esses animais, eram sacrifícios simbólicos e representativos, apontando para o sentido final do que seriam estes sacrifícios, a morte do Cordeiro de Deus, que viria tirar o pecado dos homens definitivamente. Entendem? Então é diferente dos rituais antigos, onde os animais eram sacrificados com a finalidade de agradar, em um certo sentido, aplacar a ira das divindades a quem eles estavam adorando. Então é como se aquele animal, de modo místico, mágico, ele saciasse a fome do Deus a quem eles estavam adorando, Deus que não existia,
Deus que era só da cabeça deles, Deus que era representado por estátuas, ou pedras, ou astros, ou coisas nesse sentido. É diferente do sacrifício de Israel. Antes de ler Êxodo 12, que fala do Êxodo, na verdade é o início aqui da preparação para o Êxodo do Egito, nós temos no livro de Gênesis, não precisa abrir, vários sacrifícios de animais aqui, né? Em Gênesis 3,15, nós já entendemos a promessa sobre o descendente, o Messias. Nós temos em Gênesis 8,20, logo Noé levantando um altar de pedras para sacrificar um animal em adoração ao Senhor. Em Gênesis 12,7, Abraão foi comissionado ali pelo Senhor para ir a essa terra, a terra de Canaã, que seria a terra que o povo de Israel iria se estabelecer séculos depois, posteriormente ao Êxodo, já no ministério de Josué. E em Gênesis 22,9, a fé de Abraão é testada e ele vai sacrificar seu próprio filho, Isaque. Nunca foi requerido de Deus sacrifício humano. As culturas antigas, as culturas idólatras, elas também tinham sacrifícios humanos, Deus nunca exigiu, mas nesse momento Deus testou a fé de Abraão e colocou para Abraão uma ordem inusitada e estranha: sacrificar uma pessoa, sacrificar o próprio filho. E mais interessante ainda, o importante é que esse filho, dele viria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abraão poderia ter questionado a Deus, poderia não no sentido de que ele estaria correto, mas poderia no sentido de que, de uma perspectiva humana, nós questionamos coisas estranhas, não é verdade? Por quê? Isso é fora do comum, isso é diferente. No entanto, Abraão não questionou, ele simplesmente obedeceu. E Hebreus revela, capítulo 11, que ele, pela fé, cria que Deus podia ressuscitar Isaque. Vai lá Abraão sacrificar e aparece o anjo, o impede de sacrificar seu próprio filho e apresenta uma provisão. A provisão foi um cordeiro. Aquilo ali não é, obviamente, nenhuma coincidência, mas é uma mensagem clara de que o cordeiro tira os pecados, não aquele cordeiro, mas o cordeiro de Deus que viria, da mesma forma que aquele cordeiro substituiu Isaque na sua morte, o cordeiro de Deus substituiria alguns seres humanos na morte eterna, ao morrer na cruz do Calvário. Então, veja que era comum o sacrifício de cordeiros, desses animais, mas esses sacrifícios não eram místicos e também não eram mágicos, eram sacrifícios simbólicos, importantes, que deveriam ser feitos com toda reverência para a adoração a Deus, mas a mensagem daquele símbolo era o Cordeiro de Deus que viria tirar os pecados dos homens, como João Batista bem pregou. Aí chegamos em Êxodo 12, porque em Êxodo 12 nós observamos a instituição da Páscoa, e a Páscoa recebe esse nome aqui no capítulo 12 de Êxodo, porque o termo para Páscoa se refere a uma palavra hebraica que significa o passar por cima. A ideia é que a Páscoa está atrelada a algo muito interessante, que foi a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Então foram 9 pragas, e mesmo assim o coração de Faraó estava endurecido. Com a 10ª praga, certamente ele cederia. Esse era o propósito do Senhor, Deus quis assim. Cada praga daquelas era também uma mensagem do poder e da soberania de Deus contra os ídolos, os deuses falsos dos egípcios. Por exemplo, quando o rio Nilo se transformou em sangue, havia uma divindade que era a divindade do próprio Nilo. O rio era um tipo de deus para os egípcios, e o Nilo sangrou. Quem sangrou essa divindade foi o Deus de Israel. Então essa era a forma de pregar a mensagem de salvação para os povos antigos, como no caso os egípcios. E então os primogênitos de todos os egípcios iriam morrer naquela noite, porque Deus determinou que o anjo da morte iria ceifar
a vida de todos os primogênitos, exceto aqueles em que suas casas tivessem simbolicamente cobertas pelo sangue do Cordeiro. Não é a casa toda, óbvio, mas o sangue tinha que ser aspergido nas portas e nos umbrais da casa, de modo simbólico. Isso não é uma mandinga, não é uma magia, não é nada místico, mas era um símbolo de que o sangue do Cordeiro tira o pecado, o símbolo de que o sangue do Cordeiro iria proteger a vida daqueles primogênitos. E foi o que aconteceu realmente. Não só israelitas, principalmente, claro, mas alguns egípcios também sacrificaram cordeiros e passaram o sangue nos umbrais de suas casas, e estes foram junto com Israel para o êxodo, e se converteram certamente, a fé no Deus de Israel, a fé no descendente, a fé no Messias, e foram junto com Israel para a terra de Canaã. Lá em Êxodo 12, verso 1, diz assim: disse o Senhor a Moisés e Arão, na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. E aqui é um parênteses interessante, está instituindo um calendário. Ele está instituindo um calendário com a Páscoa. A partir de hoje vocês vão contar o tempo a partir do primeiro mês. O primeiro mês é hoje. Por quê? Porque é o mês da Páscoa. Porque a Páscoa celebra o sacrifício do Cordeiro e o sangue aspergido nas portas para substituir a vida dos primogênitos ali. Verso 3: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E aí ele vai explicar como será sacrificado esse cordeiro, e será uma refeição, depois de sacrificar o cordeiro, como foi instruído, eles iriam se alimentar desse cordeiro à noite, depois das 18 horas, e então o anjo de Deus ia matar os primogênitos, e eles estariam celebrando a salvação que Deus ia dar para os seus filhos. Percebe a mensagem? Enquanto os ímpios têm os seus filhos mortos por conta dos seus pecados, juízo de Deus, os justos, justificados, declarados justos pelo Cordeiro, eles estarão celebrando. Essa é a grande diferença, irmãos, para todo aquele que é crente no Senhor Jesus Cristo. Os crentes em Jesus, salvos pelo sangue do Senhor Jesus, eles celebram, eles festejam, eles se alegram, porque nós temos as bênçãos do Senhor. E não estou falando de dinheiro, de poder, de prosperidade, porque isso é besteira. Estamos falando de intimidade com Deus, viver para Deus, proclamar o Evangelho do Senhor, ter uma família santa que agrada ao Senhor. Essa é a vontade de Deus, e Jesus nos proporcionou isso. E se sua família não é assim, é porque você não quer. Bote isso na sua cabeça. É porque você não está investindo sua vida, seu tempo, oração, a mente, a inteligência, a força para edificar a sua casa. É pecado seu, você que é homem e não lidera adequadamente a sua família. Bote isso na sua cabeça. Não é pecado da sua esposa, é principalmente seu, e você deve se arrepender. Sabe por quê? Porque Jesus, ao morrer na cruz, ele lhe deu esta alegria para celebrar, para ser feliz, para viver para o Senhor. Não deixe os pecados impedir que você viva, você e sua família viva para a glória de Deus, uma vida maravilhosa já nesta terra e na vida eterna, na ressurreição também. Olha ainda em Êxodo capítulo 12, verso 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse versículo explica o que é a Páscoa. Passarei por vós. É a salvação de Deus de uma maneira materializada ali. Os filhos de vocês não serão mortos, porque vocês tiveram fé no sangue do Cordeiro. Mas não é esse cordeiro animal que estamos sacrificando aqui, antes de irmos para
o deserto para chegar na terra de Canaã posteriormente, ele é só um símbolo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa mensagem foi passada por todo o Antigo Testamento. Todo ano celebravam a Páscoa, todo ano. Era uma vez por ano, porque eles entendiam o sentido do que era esta festa e como ela simbolizava a vinda do Messias. Mas Israel passou por tempos tenebrosos, tempos difíceis, tempos de idolatria e tempo de pecado. E por conta disso, o que é que eles deixaram de fazer? Celebrar a Páscoa. Salomão se perverteu em muitos pecados, o homem mais sábio que houve na terra se perverteu com muitos pecados. Veja, não somos tão espertos assim, irmãos, entende? Não acho que você é tão esperto ao ponto de driblar os pecados, de forma nenhuma. A sabedoria é fugir do pecado, é estar longe do pecado, nunca pertinho, nunca tangenciando, mas fugir, como José fugiu ali da mulher de Potifar. O fato é que Israel, no período de idolatria, os reinos se dividiram, olha como as coisas estavam decaindo, o reino se dividiu, o reino do norte, o reino do sul, e o reino do norte, Jeroboão, para conquistar sua hegemonia, o rei Jeroboão, ele erigiu 2 ídolos, 2 bezerros de ouro, um em Dan no norte, outro em Betel no sul, do território das 10 tribos do reino do norte, chamado Israel, para que o povo não fosse a Jerusalém adorar, porque agora já tinha um templo construído, então era uma questão política. Isso era uma questão política, vamos impedir o povo de ir para Jerusalém, então vamos construir os nossos altares aqui e se tornar um povo extremamente idólatra. Posteriormente essa idolatria contaminou também o reino do sul, Judá. Houve tempo que o templo de Israel, na velha aliança, ficou fechado, não tinha o culto levítico. Houve tempo que eles perderam as escrituras, eles nem lembravam mais da lei de Moisés. Você já pensou? Uma igreja onde se perde a Bíblia, não tem mais Bíblia, o pastor não sabe nem o que é uma Bíblia, e os irmãos vêm com motivos outros, de afago, de conforto, motivo só, meu bem-estar psicológico, emocional, social, né, eu tenho que desenvolver, aquela coisa toda, e Deus, zero. E o pastor se torna um pastor coach, motivacional, e fica todo mundo feliz, irmão, fica todo mundo feliz, todo mundo vai gostar de um negócio desse, porque é o que o ser humano gosta. As igrejas hoje modernas estão cheias destas coisas. Israel passou por um tempo de trevas, nesse período, depois da divisão dos reinos, período de grande idolatria. E é interessante que quando eles pensavam em melhorar um avivamento, quando tinha um rei crente que aparecia, qual era das primeiras coisas que esse rei crente cristão não fazia? Era celebrar a Páscoa. Depois de muitos anos sem ser celebrada a Páscoa, ela foi celebrada pelo rei Ezequias. Estudamos um pouco no livro do profeta Isaías, o rei Ezequias, filho de Acais. Ele foi um rei temente a Deus, e você vê lá no capítulo 30 de 2 Crônicas, Ezequias, no 29, ele restabelece o culto e a adoração a Deus, porque tinha sido deixado de lado. O povo adorava ídolos, e então ele volta a adorar o Senhor Deus de Israel, que se revelou na Escritura. E no capítulo 30, verso 1, nós lemos assim: depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. O povo não ia mais a Jerusalém celebrar a Páscoa. Isso significa que o povo tinha esquecido a mensagem do Cordeiro de Deus. Significa que o povo não mais esperava o Messias. O povo estava vivendo em enorme idolatria. Veja o sentido da Páscoa na velha aliança, como ela era importante aqui. E o verso 2, 2 Crônicas 30, verso 2,
porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no 2º mês. Você lembra quando é que a Páscoa deveria ser celebrada? Primeiro mês, aos 10 dias do mês. Então ele já estava atrasado aqui. Aí tem o verso 3 explicando: porquanto não puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Ele estava lutando, o rei estava lutando para celebrar a Páscoa, e a celebração da Páscoa em Jerusalém era uma festa nacional, não era um grupo pequeno, era uma festa nacional. Os sacerdotes tinham que se purificar, tinha que restaurar o culto no templo, tinha uma série de providências e não deu tempo. Por quê? Porque há muitos anos eles estavam sem celebrar a Páscoa do Senhor. Verso 4: foi isto aprovado pelo rei e toda a congregação, e resolveram que se fizesse pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa do Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porquanto não a celebravam já com grande número de assistentes como prescrito. Então aqui vai mostrar como a Páscoa foi celebrada, e se você ler toda essa história do rei Ezequias, você vai perceber que é uma história de avivamento. Avivamento espiritual tem a ver com fé no Senhor Jesus Cristo. Avivamento espiritual tem a ver com você crer na mensagem verdadeira da palavra de Deus, que na velha aliança era a mensagem da Páscoa, e na nova aliança é a mensagem da ceia do Senhor, como nós vamos já observar. Mas infelizmente, depois de Ezequias, esqueceram a Páscoa de novo, deixaram de celebrar o Senhor, a idolatria volta para Israel, para Judá, mas há um rei que passa a celebrar a Páscoa novamente. É um rei muito conhecido, rei Josias. 2 Reis, capítulo 23, olha aí na sua Bíblia. Então, no período de grande idolatria em Israel, depois de Jeroboão, quando eles esqueceram o culto e a adoração a Deus, séculos depois, somente Ezequias e depois o rei Josias é que buscam celebrar a Páscoa. Olhe 2 Reis, capítulo 23, lá no versículo 21. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Você lembra da história? O livro estava perdido. Eles foram fazer uma faxina, acharam o livro. É uma analogia como aquele crente que perde a sua Bíblia e esquece de ler a Bíblia e continua indo para a igreja. Mas ele deixou de ler, deixou de investigar, deixou de estudar, deixou de refletir, e a Bíblia pegou muita poeira, até que ele tem um avivamento, ou alguém exorta, ou ele ouve uma mensagem, o Espírito Santo toca, e ele lembra: meu Deus, o que é que eu fiz? Deixei de estudar a palavra de Deus. Aí ele volta para procurar a Bíblia perdida, talvez há anos, encontra lá toda empoeirada a Bíblia, cheia de teia de aranha, de poeira, e se ele tem rinite vai ser horrível para ele, mas ele dá uma limpada ali e vai ler a sua Bíblia. É mais ou menos o que está acontecendo aqui, só que eu falei da ilustração de um indivíduo, aqui é todo um povo, esqueceram da palavra do Senhor. Celebrar a Páscoa aqui, eles leram o livro da aliança, é o livro da lei, eles leram esse livro. Pode ser uma referência muito clara a Deuteronômio, ou também ao próprio livro de Êxodo, né? O livro de Êxodo também é conhecido como livro da aliança. E então eles leram ali que o povo tinha uma obrigação, a celebração da Páscoa. Levítico também fala de todas essas festas, o livro de Levítico. Celebrar a Páscoa era ordem de Deus, porque era uma forma de pregar para todo o Israel, pelo menos uma vez no ano, sobre o Cordeiro de Deus que viria. Eles entendiam isso, que aquele Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro Pascal, ele não era só um sacrifício místico, não era aquele animal que livrava o povo dos seus pecados, não, ele era um símbolo do Cordeiro que viria no futuro. E então eles entenderam: vamos voltar a celebrar a Páscoa. Verso 22, isso foi depois de Ezequias, já séculos depois de Ezequias. Verso 22, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel,
nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá, corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E você, quando lê a história do rei Josias, depois em casa, hoje à noite, quando chegar em casa, para lembrar, você vai ver que é uma história de avivamento. Avivamento tem a ver com a Páscoa. Por quê? Porque a mensagem da Páscoa é a mensagem que João Batista pregou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E, obviamente, para retirar o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Chega o período intertestamentário e ocorreram muitas mudanças. A nação de Israel já não era mais idólatra, mas era hipócrita. Eles não adoravam mais ídolos, mas eles não celebravam a Páscoa e o culto a Deus da maneira correta. Então, muitos celebravam a Páscoa, muitos sacrificavam o cordeiro nas suas casas, como era dito na lei de Moisés, à semelhança de Êxodo capítulo 12. Mas eles faziam isso porque entendiam que essa obra poderia levá-los à salvação, por conta da instrução dos fariseus, que tinham também um entendimento helenista do mundo naquela época. Isso prejudicou muito. Eles acabaram comprando a ideia de que a salvação era pela guarda da lei de Moisés, tinha que se circuncidar, tinha que realizar a Páscoa, e é nesse sentido que repousa a hipocrisia, porque aquelas obras não podiam salvar, embora elas apontassem para o Salvador. Quando o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 26, Mateus 26, nós observamos sobre a celebração da ceia do Senhor. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele vai celebrar a ceia do Senhor, se você observar um pouco antes, Mateus 26, verso 17, Jesus pede aos seus discípulos para achar um lugar para celebrar a Páscoa. Era o momento da celebração da Páscoa. Todas as famílias de Israel estavam nesse período se organizando para celebrar a Páscoa. O cordeiro, sacrificar, simbolicamente, eles entendiam isso. No entanto, eles, nesse momento em que Jesus vivia na terra, do período intertestamentário entre os dois testamentos, até esse momento aqui do Senhor Jesus Cristo, de celebrar a Páscoa, muitos celebravam não entendendo o simbolismo correto do cordeiro. Eles não entendiam o simbolismo correto. Por quê? Porque se perdeu na história. Israel deixou de ser idólatra depois do cativeiro babilônico, mas se tornou hipócrita, porque buscavam a salvação por obras e não pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Por isso veio João Batista pregando a mensagem: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque Israel não entendia mais essa mensagem. Sacrificavam a Páscoa, mas não entendiam a mensagem da Páscoa. Entende? Sacrificavam os holocaustos, tinham o templo, tinham o véu separando o santíssimo lugar do santo lugar, mas eles não entendiam mais o significado bíblico e correto de tudo isso que envolvia o culto levítico de adoração ao Senhor desde a velha aliança. Percebe? Você pode fazer as celebrações cristãs e não entender nada sobre o Senhor Jesus Cristo. Você pode carregar o título de evangélico e não conhecer o evangelho de Jesus. Você pode se dizer cristão e não ter nada a ver com o Senhor Jesus Cristo. Pode. Então o símbolo só tem sentido quando você entende o significado dele. A Bíblia que você carrega só tem sentido se você lê essa Bíblia. Dizer que é crente só tem sentido se você verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus e vive para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Senão não tem sentido. Você é um hipócrita, é um religioso que vive nas tradições, vive nas festas cristãs, mas não entende o sentido destas celebrações. Diz que o crente em Jesus ele deve celebrar,
ele deve se alegrar com a sua família, porque foi salvo pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Você não tem motivo para não viver uma vida abençoada, apesar dos problemas, dificuldades, depressões e crise financeira, mas ainda assim uma vida extremamente abençoada, porque o Cordeiro de Deus morreu para retirar os seus pecados. Isso é suficiente. Isso é suficiente. Por isso, qualquer reclamação que você faz é uma reclamação que você está fazendo a Deus, reclamação da sua vida. Você não deve reclamar, você deve só agradecer, porque o principal você já tem, a salvação em Cristo Jesus. Lá em Mateus 26:17 diz: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Todo mundo comia a Páscoa, todo mundo celebrava a Páscoa, pouquíssimos entendiam o que era a Páscoa em Israel nesse momento aqui. Verso 18, eles não entendiam, não é porque o texto do Antigo Testamento era confuso, eles não entendiam por conta dos seus próprios pecados, teologia errada. Verso 18, e ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E então, no mesmo capítulo, Mateus 26, olha o verso 26. Enquanto comiam a Páscoa, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão dos pecados. Celebrando a Páscoa, a mensagem do Cordeiro da velha aliança, o Senhor Jesus faz a transição para a nova aliança. É um novo momento, uma nova época no plano de Deus para a humanidade, porque o Messias chegou, Jesus dizendo: sou eu, breve vou ser sacrificado na cruz. É o Cordeiro de Deus que morre na cruz para retirar a condenação dos nossos pecados, e para que isso aconteça, ele recebe a culpa dos nossos pecados nele, quando foi pregado lá na cruz do Calvário. Perceba então que Jesus, ele está transformando a Páscoa na ceia, mas o sentido e a mensagem é a mesma. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista foi genial ao pregar essa mensagem sintética sobre toda a verdade da salvação em Jesus, com essa frase, porque ele pegou desde o Antigo Testamento o sentido da Páscoa até o cumprimento no Novo, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E Jesus deixa isso muito claro aqui, e isso será em favor de muitos para a remissão dos pecados. Jesus está cumprindo a mensagem da Páscoa de Êxodo capítulo 12 e dos cordeiros sacrificados antes mesmo de Israel crescer e se desenvolver na terra do Egito, desde os tempos antigos. Olha o verso 29, e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Essa é a mensagem da Páscoa. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor, por isso os crentes em Jesus não mais celebram a Páscoa. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus já foi sacrificado de uma vez por todas. Não precisa de templo de pedra, de parede, porque o crente é o templo, isso é uma característica da nova aliança. Não precisa mais de sacerdote, porque cada crente é um sacerdote em Cristo Jesus, e o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. Temos mais intimidade com Deus. O Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, de uma maneira inexplicável e maravilhosa, habita no crente em Jesus, habita em você que creu em Jesus. Você tem poder, capacidade dada por Deus para vencer os seus pecados e para viver uma vida que agrada a Deus, para celebrar em alegria as bênçãos da salvação
que ganhamos pela graça de Deus em Cristo Jesus. De uma maneira muito simples, a Epístola aos Hebreus nos explica como se deu essa mudança da Páscoa para a ceia do Senhor. Hebreus capítulo 10, verso 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então veja, os sacrifícios fazem recordação de pecados todos os anos. É o caso da Páscoa. A Páscoa era uma festa do sacrifício do Cordeiro, que representava os pecados que deveriam ser expiados todos os anos. Mas aquele Cordeiro da Páscoa não retira os nossos pecados. Nem os cordeiros sacrificados ao longo de todo o Antigo Testamento retirou os nossos pecados. Eram símbolos, óbvio que para a adoração a Deus, sim, mas símbolos do que Jesus viria fazer por todos nós. A lei de Moisés é uma sombra, ela não é a concretização, mas o reino de Deus começou quando Jesus esteve na terra e vai se consumar quando o Senhor Jesus retornar para reinar. Ainda em Hebreus 10, capítulo 10, verso 10, diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Fomos santificados, e a palavra santificado aqui fomos declarados santos. Isso significa, fomos salvos, não mais somos pecadores perdidos, somos pecadores salvos, ainda pecadores, mas santos aos olhos de Deus. Isso nos confere o privilégio de orar e falar diretamente com Deus. Parece uma coisa muito comum, nem valorizamos tanto a oração assim, mas foi um privilégio conquistado pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, podermos falar diretamente com o Senhor nosso Deus. E então entendemos que todos os sacrifícios pascais feitos no Antigo Testamento, boa parte do tempo nem foram realizados, eles eram símbolos que apontavam para o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo entendeu muito bem essa verdade. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi imolado. Jesus sempre foi entendido, o Messias sempre foi compreendido desde a velha aliança como o Cordeiro pascal, que finalizaria esse período de sacrifícios da Páscoa, onde mais não seria necessário sacrificar o Cordeiro ali. Tudo isso o Senhor Jesus conquistou por nós. Isso é uma descrição. A Páscoa nos lembra dessa tão grande salvação que chegou até nós. E por isso devemos celebrar, gratos a Jesus, porque morreu numa cruz pelos nossos pecados, porque nos deu vida e vida em abundância. Você que é crente em Jesus, você deve viver plenamente feliz, porque Jesus morreu numa cruz pelos seus pecados. Se você quer mais felicidade do que isso, você está indo por um caminho errado. Você não está entendendo o que Jesus fez por você. Talvez esteja disperso, talvez não esteja focado na sua missão, talvez esteja focado nas coisas desta terra, no seu trabalho, no seu lazer, em outras coisas, e não esteja entendendo por que você foi salvo pelo Senhor Jesus. Isso não é mera religião, isso é um projeto para toda a humanidade. Embora tenhamos lá na frente o nome de Igreja Batista, né, isso é só um rótulo. Necessariamente não é o que nos descreve, necessariamente, mas sim a fé no Senhor Jesus, como descrito na Bíblia Sagrada, que você em casa pode ler tudo que eu li aqui, você vai chegar na mesma conclusão, porque o texto
é simples de ler e fácil de compreender. Você deve, então, a partir desta mensagem da Páscoa, que é a mensagem do Senhor Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ressuscitou e subiu aos céus, você deve ter um avivamento na sua vida, como Ezequias promoveu, como o rei Josias promoveu, no meio de um Israel idólatra. Talvez você se assuste com o que eu vou dizer, mas a igreja evangélica hoje está extremamente idólatra. Não tem a imagem, mas tem muitos ídolos humanos que eles reverenciam. Isso é triste, mas é verdade. E nós temos que buscar a verdade bíblica, básica, clara, fundamental, e viver essa verdade para a honra e a glória do Senhor. Por quê? Porque é assim que glorificamos a Deus. As crianças cantaram aqui hoje, né, em síntese, que não decorei o cântico, mas que com a nossa vida nós agradecemos ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Não é uma barganha, é gratidão. Agradeça ao Senhor Jesus por Ele ter morrido numa cruz e ter lhe salvo da condenação dos seus pecados, ter salvo você. Agradeça com a sua vida, sua família, seus dons, seus talentos. Dedique-se ao Senhor Jesus Cristo, porque em breve Ele vai retornar e vai consumar o reino que Ele iniciou quando entrou montado naquele jumentinho na cidade de Jerusalém. Vamos orar ao Senhor para que o Senhor nos anime, nos dê vida e força para vivermos a verdadeira mensagem do Evangelho. Vamos orar. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso e cuida de nós. Obrigado, Pai amado, pela Tua graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, porque hoje podemos celebrar e nos alegrar com a mensagem da Páscoa, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, da ceia do Senhor. Percebemos ao longo da história de Israel, que está dentro da história da humanidade, que sempre houve um cordeiro a ser sacrificado, apontando para o Senhor Jesus que viria morrer numa cruz pelos nossos pecados. Obrigado por essa mensagem maravilhosa da Tua palavra, que nos anima e motiva a entregar as nossas vidas para o serviço do Senhor. Pai amado, desperta a Tua igreja, para que estejamos vivendo para a glória do Teu nome, investindo nossas energias, nossa vida, família, tudo, e certamente perceberemos como é maravilhoso viver para Ti. Ajuda-nos, Senhor, a tirarmos o secularismo da nossa mente, o mundanismo, o humanismo e tantas outras coisas que atrapalham a nossa vida cristã, para que verdadeiramente dediquemo-nos a nós mesmos como oferta ao Senhor, em ação de graças por tudo o que o Senhor tem feito por nós. E esta, ó Pai, é a nossa oração, o nosso desejo e pedido, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, lhe dê uma boa semana. Temos um tempo de oração silencioso agora. Você pode orar um pouco mais ao Senhor, seu Deus. Deus abençoe e até breve.